Hoje eu estou aqui no cantinho da tela porque nós temos uma participação especial que vai entrar uma grande aparição. E aí? Nossa, que efeito especial! Essa aqui é a Maria Júlia, tudo que eu queria ser aos 27 anos, mas não fui capaz. Vocês estão com uma roupa parecida, inclusive. É que a gente é irmã siamesas. Toda vez, inclusive, ela ficava aqui escondida. Nós somos siamesas. O vídeo de hoje chama Como a Literatura Salva Vidas. Por que você está num vídeo sobre literatura, viu? Ficou mais fácil você se apresentar. Porque eu escrevo poesia e dramaturgia e outras coisinhas mais. Então, a Maria Júlia, aos 27 anos, tem já 47 livros publicados. Ela já tem um monte de livros. 3 livros com essa idade. Considerado praticamente Paulo Coelho da nova geração. Sim, é meu objetivo. Aí sim a literatura salvaria a minha vida, porque daria muito dinheiro. Opa. Mas eu acho que o que salvou foi o Pacto com o Demônio. Também, pode ter sido isso. Eu, quando estava lá no auge dos meus 17 anos, 18 anos fazendo letras, eu tive essa professora chamada Berta Waldman, que falou uma vez no meio de um seminário de um texto chamado Pra que Poesia? A Berta falou uma coisa assim, muito memorável, que foi assim, olha, durante muito tempo eu achei que poesia tornava as pessoas melhores, mas de fato, agora eu percebo que a poesia só faz as pessoas serem melhores leitores, não melhores pessoas. Porque é possível você Melhor a gente ser... parar o vídeo e pensar em outra coisa? Não necessariamente alguém que lê muito é uma pessoa mais legal. Pode ser super idiota, pode ser um academicista, pode ser uma pessoa arrogante, etc. De que forma a leitura pode internamente construir um sistema de interpretação e de referências para tornar a sua vida melhor, não uma pessoa melhor. Sim. Você não é melhor que outros, é você melhor em relação a você sem isso. Tem uma questão, tanto na leitura quanto na vida, de entrega para a experiência. Você pode ler como você faria uma conta de matemática. E tá bom, vai ser... Então eu vou entender o que está sendo colocado aqui, qual que é essa construção frasal, por que esse verso tem tantas sílabas poéticas, etc. Ou você pode ler entendendo aquilo como uma abertura de espaço interno que vai te dar armas, né, artefatos, para você conseguir ter uma boa experiência, assim. Uma boa experiência, eu quero dizer, uma experiência que você se entregue, isso eu tô falando bem no cotidiano da vida. Por exemplo, tem um poema que chama Tenho Quebrado Copos, da Ana Martins Marques, que é um terço pra mim, ultimamente, assim. Eu leio e me dá força. Um terço no sentido da fração ou no sentido religioso? Não, no sentido religioso. Tipo, sabe quando você segura alguma coisa no bolso, assim, pra te dar força? Esse poema eu seguro no bolso interno meu. Um poema que ela vai dizendo, eu tenho quebrado copos, é isso que eu tenho feito, raramente me machuco, embora uma vez sim. Então ela vai contando que as coisas ao redor dela estão se despedaçando e ela se sente envolvida nesse processo. E é um poema. Só que quando eu tô numa situação em que tá muito difícil de lidar com tudo aquilo, eu penso, tenho quebrado copos. Acontece, às vezes eu me machuco e tá tudo bem. É como se fosse um amigo, uma forma de compartilhar uma experiência e me deixar mais forte, porque eu tenho esse poema, sabe? Tem a ver com a gente conseguir ter contato com outras experiências humanas que numa vida a gente não tem, a gente tem a nossa experiência. E aí com a literatura você vai tendo, olha, esse personagem fez isso desse jeito, aconteceu isso com ele, ele reagiu assim. Aí já indo pra narrativa, porque eu acho que a poesia também ela dá ferramentas emocionais. Sim. Mas acho que tem outras ferramentas que são as ferramentas, digamos, da alteridade. Da alteridade mesmo. Mas eu faço exatamente sobre a alteridade, porque quando você tá lendo um romance e você entende a construção de raciocínio de uma outra pessoa e o que motiva a pessoa a fazer tudo que ela faz. Ou quando você não entende, mas ao mesmo tempo se emociona. Exatamente, quando você consegue abrir uma paisagem mesmo, uma paisagem interna de uma outra pessoa. Você compreende melhor o outro, é um exercício de alteridade. Eu passei muito por esse apelo às narrativas durante a minha doença. As minhas sessões de análise até hoje, elas são super pautadas em quais eram as narrativas que eu gostava
sei lá, na minha infância. Hoje, quando eu estou enfrentando algum tipo de dilema, que autor eu apelo para metaforizar o que eu estou sentindo? Eu acho que quanto mais você constrói um repertório de narrativas, um repertório de poemas, um repertório de personagens, de situações, etc., mais fácil é você identificar a sua experiência individual como uma experiência que não é individual, é uma experiência humana, o que te deixa menos só. Então, para mim, por exemplo, foi fundamental para eu entender os processos que eu estava passando, de medo da morte, de um monte de coisas dessa natureza, eu entender, desde a minha adolescência, minha fixação com Edgar Allan Poe, por exemplo. A experiência de leitura do Poe foi uma experiência fundante da minha subjetividade adolescente. Né, meio... Por quê? Foi uma tradução literária de uma angústia de morte que eu tinha, que depois se materializou durante a doença, mas era uma angústia que me acompanhava. Né? E o Poe é morte pura o tempo inteiro, né? É desastroso, pesado e tal. Para mim foi mais fácil lidar com aquilo do ponto de vista literário. Aquilo na época eu não fazia análise, não tinha terapia, não tinha nada. Literatura era terapêutica para mim. Ela fala coisas bonitas, né? Não fala? Não, ela é inteligente. Ela é muito por isso que eu faço inteligente. canal com ela. E porque ela me dá café. É. Tô me sentindo menos inteligente que eu por esse óculos. E tem uma coisa do mito também, que é muito da narrativa mítica, que a gente devia ler mais mitos, né? Por exemplo, Eros e Psique, que é a história de uma paixão de Eros por Psique. Eu vou resumir muito a história. Tá. E que Afrodite, que é a mãe de Eros, se incomoda com esse relacionamento e impõe algumas tarefas pra Psique, que ela tem que atravessar pra poder ficar com ele. Mas é só pôr Eros e Psique no Google e tem É lindo. É. Aproveite pra ler também, né? A gente já faz essa... Bom, extrapolando para outro campo, tá? É a minha interpretação, talvez. Não seja a interpretação clássica. Mas da paixão construindo o amor. E do amor entendendo que ele precisa ser trabalhado para que seja imortal. E acho que entender as tarefas de Psique me ajuda a amar, por exemplo. Porque eu entendo que eu tenho que trabalhar isso, que eu tenho que passar por algumas coisas. Psique, cada vez que ela tem que fazer uma tarefa, ela pensa em se matar. E entender essa narrativa mítica ajuda a construir as ações mais cotidianas, assim. A literatura, ela te dá artefatos pra conseguir viver. Tem um livro que mudou sua vida? Nossa, alguns. 100 Anos de Solidão, no momento, é um livro que tem sido muito forte pra mim. Eu não tenho. Um livro que mudou sua vida? Não. Mas o livro pro qual você apela quando você tá fudido? Nem de poesia. Não tenho. Bíblia. A Bíblia. A palavra de Jesus. Acho que eu tenho uma relação mais do acaso, da intervenção do acaso, assim. Acho que os livros chegam em momentos, assim, ou eu faço eles terem sentidos que são sentidos momentâneos com o que eu tô passando. Por exemplo, eu estou lendo Senhor dos Anéis agora. A Tati, ela já boceja quando fala Senhor dos Anéis. Eu sempre lembro daquele pornô chamado O Senhor dos Anéis. Mas eu tô lendo muito por isso, assim, porque eu acho que como ele é um grande clássico da jornada do herói, né, um resumo, assim, e a criação, né, do que o Tolkien fez lá de uma nova mitologia, porque é uma loucura mesmo, o tanto de coisa que ele cria ali, uma nova língua, ele, né, tipo, gênio. Mas aí, assim, não tem duas personagens femininas, amiga. Não vou nem falar personagens femininas pra gente não entrar, tem uma mulher e uma elfa. Como é que a gente cria sentido em jornadas e narrativas que são tão do universo masculino, que falam tão da trajetória do patriarcado, assim? Como cria esses espaços? Então, por exemplo, pra mim, a chave sempre esteve na poesia, nunca na narrativa. Talvez por causa disso. Mas acho que por causa de uma subjetivação, por exemplo, se eu vou falar, pra quem que eu apelo mesmo em horários de desespero? Pra Hilda Hilst, sempre foi, tanto que minha gata chama Hilda Hilst. Né, assim, ela é muito marcante na minha vida, mas acho que é menos pelo conteúdo e mais pela pungência da palavra dela, Pela assim. potência, né, na verdade. Pela faca da palavra dela, sabe? Pelo quanto ela me corta, assim. Acho que eu tenho a mesma relação com a Hilda que você tem com o Paul, por exemplo.
Mas eu tenho com a Hilda também, eu tenho com a Clarice. Você é uma promíscua. Eu vou com todo mundo. Eu acho que na hora do desespero eu apelo pra metáfora. Esse é o ponto. Talvez por isso a poesia tanto. Porque parece que a ideia que não é concreta me ajuda muito mais do que qualquer coisa que seja tem um vilão e um super-herói e temos que acabar. Então, mas é isso assim que eu estava pensando, porque eu estava pensando sobre spoiler essa semana. Porque eu acho que essa jornada do herói e esse tipo de jeito de contar a história reduziu tudo ao que acontece. E é mais interessante o como acontece, o que você consegue subjetivar e qual a metáfora daquele acontecimento. Então, ou seja, o que há de poesia na prosa. O que há de poesia na prosa é mais importante do que a sequência de ação. Sequência de ação, gente, pega um manual, escreve. Entendeu? Qualquer um faz uma sequência de ação com um plot twist, não sei o que, eu odeio. Ai, que preguiça. E principalmente como os personagens leem um acontecimento. Exatamente. Porque o mesmo acontecimento, As Ondas, da Virginia Woolf. Sim. O mesmo acontecimento pode ser lido de muitas formas. E essa é a questão, porque a vida não tem um certo ou errado, tem milhões de leituras do mesmo fenômeno. Isso que é interessante. Você conseguir entender isso. Eu achei tão bonita essa frase que eu tô quase terminando o vídeo pra aplicar essa frase. Inclusive, porque já deu tempo. Vamos terminar o vídeo com essa frase linda? Tem que repetir? Não, eu posso pôr um reverb de eco. Tá bom. A vida não tem certo e errado. Ado. Não. Saber mais sobre a Maria Júlia, saber sobre os livros dela, comprar os livros dela, foda-se, apoie o canal e depois você compra os livros. Compra os livros também, gente. Poesia marginal não tá bem. A gente vive de livro. São 3 livros da Poeta Inevitável, que saiu pela editora Patuá. Alteridade, que saiu pelo selo do Burro, que é um poema longo com a voz de uma mulher narrando o estupro que ela viveu e camada por camada de uma sociedade que reproduz isso. Só que falando em metáfora, é um livro que nunca usa a palavra estupro. Todos os livros são numerados e tem intervenções com sangue menstrual. Ou a pessoa pode fazer também. E o Avessamento, que acabou de sair pela editora Brutal, aqui de Campinas. Esses 2 dão pra comprar comigo. Tem meu e-mail aqui embaixo. É isso aí. Adeus. Adeus. Tchau. Sou grande fã, tô feliz.